crianças! Então, vamos agora para a língua portuguesa, vamos lá? Crianças, hoje a gente vai falar aí de um gênero textual que você já veio trabalhando, né, em outras séries, mas que a gente vai voltar agora, que é um gênero textual muito legal, muito interessante, muito gostoso de aprender, tá bom? Que são as histórias em quadrinhos, né? Ou como a gente é conhecido aí também como os gibis, não é mesmo? Antigamente a gente chamava muito de gibis, né? Mas o nome correto são história em quadrinhos, tá bom? Esse gênero textual, crianças, é muito apreciado pelas crianças, né? Pelos jovens também, tá? E temos aí autores famosos como Maurício de Souza, né? Que criou aí a Turma da Mônica, a famosa Turma da Mônica. Temos também aí o Ziraldo, né? Que fez o Menino Maluquinho, né? Entre outros também. Temos ainda mangás também, né? Que são outros tipos de historinha em quadrinho. E crianças, eu vou colocar agora um vídeo explicando um pouco mais a fundo sobre o que é esse gênero textual. Então vocês vão assistir o vídeo e após o vídeo a gente vai fazer junto as atividades aí das páginas 28 e 29, tá bom? Então vamos lá, a gente vai colocar um videozinho e logo após a gente volta aqui com a professora para fazer as atividades, tá bom? Então, gênero textual de hoje, história em quadrinhos. Mas o que são as histórias em quadrinhos? O que é isso? A história em quadrinhos, também chamada de HQ, é um nome que se dá à arte de contar, narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência normalmente horizontal. Essas histórias possuem enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Desfecho é o final, é o que acontece. Temos um problema na história e temos o desfecho, que é a resolução desse nosso problema. Algumas características, então, das histórias em quadrinhos. Existe um diálogo entre os personagens e esses diálogos, eles aparecem dentro de balões. E o formato dos balões, eles variam conforme o que o personagem está dizendo ou o que o personagem está sentindo. Também os sinais de pontuação, eles também vão variar conforme o modo que os personagens revelam seus sentimentos. Por exemplo, raiva, espanto, alegria. E aí é isso que vai comandar os sentimentos dos nossos personagens. O balão, o formato do balão e a pontuação dentro da fala do personagem. Também temos nas histórias em quadrinhos a presença de onomatopeias. Mas o que são onomatopeias? Onomatopeias são estratégias que a língua portuguesa usa para reproduzir os sons. Por exemplo, cabrum, para um raio, chuva, trovão, tic-tac do relógio, tic-tac, tic-tac, splash, algum movimento na água, smack, para um beijo. Então, são as formas que a língua portuguesa utiliza para reproduzir os sons, tá? Muito bem, olha que legal. Então a gente relembrou um pouquinho mais aí sobre as histórias em quadrinhos. Agora a gente vai fazer aí a página 25 em diante, tá bom? Crianças, aqui na página 24, observem aí que você vai ver um gibi, não é? Uma história em quadrinho, um almanaque, que também é chamado, né? As histórias em quadrinhos. E aí a primeira pergunta da página 25 diz assim: o que você observa na imagem? Bom, a gente observa aí que é uma capa de uma revista em quadrinhos, não é mesmo? Então você vai colocar, ou de um gibi, melhor, palavrinha mais, uma palavrinha menor para caber aí, né? É uma capa de gibi, tá bom? Qual é o nome da revista? O nome da revista está aqui em cima, crianças. Almanaque, historinhas de 2 páginas, tá? Esse é o nome da revistinha. Ela foi escrita para qual público? Muito bem, crianças e adolescentes, tá? Eu até colocaria adulto, porque eu amo história em quadrinhos, né? A tia, quando não está dirigindo, né? Quando vai em viagem, assim, muito longa, eu sempre gosto de levar livros, gosto de levar gibis para ler, tá? Eu sou adulta. Mas o público-alvo, o maior público, são mesmo as crianças e os adolescentes, tá bom? Você tem o hábito de ler histórias em quadrinhos? Isso aí é pessoal. Se você tem,
tá? Você coloca assim, se não, não, tá bom? Mas eu creio que a maioria de vocês, né, já teve contato. Agora, será que você tem um hábito? Ou seja, será que isso faz parte do seu cotidiano? Você sempre lê? Só de vez em quando? Ou nunca leu? Tá bom? Quais as características gerais das histórias em quadrinhos? Tá? Crianças, a maior característica de todas, o nome já diz, né? São histórias feitas em quadrinhos. Então, a presença de quadrinhos é a maior característica desse gênero textual. E depois, como a gente viu no vídeo, né? Balões, não é? De conversa, de diálogos, de pensamento, balões de barulho, não é? Então, aí, além da presença de quadrinhos, temos também balões. E os personagens, não é, crianças? Então, existe aí os quadrinhos, os balões e os personagens, né? Que a gente pode dizer que são as características principais, né? Entre outras, tem outras características também, mas as principais são essas, tá bom? Se você fosse um personagem de uma história em quadrinhos, como seria a capa da sua revista? Desenha no espaço abaixo. Agora é a criatividade que vai falar aí. Então, você vai dar um pause, tá? Vai responder essas questões e vai fazer aí o seu desenho. Se você fosse fazer, se você fosse um personagem de uma história em quadrinhos, como será que seria a sua capa de revista? Tá? Imagine-se aí sendo um personagem. E aí, como é que você gostaria que ficasse a capa da sua revista, da sua história em quadrinhos? Aí você vai desenhar aqui bem bonito pra tia, tá bom? Colorido. Não precisa ter pressa. Crianças, como a tia já falou, hoje não vai haver aula do bilíngue, né? As professoras estão em reunião para definir como é que vai ser a próxima avaliação, a quarta avaliação. Então, elas vão estar ausentes. A professora Gisele estará ausente hoje, tá bom? Então, retorna aí na próxima aula de quinta-feira e sexta-feira, tá? Então, como a gente não vai ter a aula do bilíngue, então você vai ter um tempo muito bom aí para fazer essas suas produções. Não precisa ter pressa, beleza? Então, faça aí uma coisa bem legal. Use a sua imaginação. Então, você vai dar um pause, fazer essa atividade, depois a gente vai prosseguir, ok? Vamos lá? Muito bem. Então, creio eu que você já fez aí a sua capa de revista, né? Bem bonita, bem legal, colorida, crianças. Caprichem, sabe que a tia gosta de tudo caprichadinho. E não esqueçam do título. Lembraram do título? Tá bom? Deixamos assim, por exemplo, a turma da Valentina, a turma do Eric, sei lá, né? Ou então os Power Erics, os Power Davis, tá bom? Então você coloca aí a critério da sua imaginação o nome do seu almanaque, da sua história em quadrinhos. Então não pode deixar de ter um título, o personagem e o título. Beleza? Então vamos aqui para a página 26. Olha aí, galerinha, tem um QR Code bem legal aí que depois vocês também podem explorar, tá? História em quadrinhos. Leia o texto a seguir. Crianças, aí aqui você vai perceber que essa historinha aqui em quadrinhos, não é? Que tem aqui o personagem Cascão e o Cebolinha, em todos eles só tem os dois personagens, tá? Observe, faça uma leitura aí rapidinha, dê um pause e faça a leitura rapidinha aí dessa história em quadrinhos. Pra gente dar prosseguimento à próxima atividade da página 28. Vamos lá? Então, pausezinho, dê uma olhadinha pra gente ir pra página 28. E aí, conseguiram fazer a leitura? Primeira questão. Você conhece os personagens dessa história? Quem são eles? A maioria de vocês, eu acredito que todos vocês já conhecem os personagens da Turma da Mônica. Então, vocês vão colocar sim, né? E o nome deles, tá? Quem é o personagem principal dessa história em quadrinhos? Quem é aquele que está fazendo toda a ação? É o Cascão ou a Cebolinha? É o Cascão, né? A Cebolinha só tá lá de boa, distraidão. Quem vai provocar toda a situação é o Cascão. Onde podemos encontrar essa informação no texto, crianças? Onde é que a gente pode encontrar a informação de que é o Cascão aí
o personagem principal? Dê uma olhadinha lá. Isso mesmo, tá? No título, não é? Como é que diz o título lá? Cascão em... Tá? Então significa que a história vai aí toda se passar em torno do personagem do Cascão. Então, como é que eu vou colocar aí, tia? Aí você coloca na primeira página a frase, aí você põe entre aspas, Cascão em, fecha aspas, tá bom? Que é a frase que vai dizer aí quem é o personagem principal dessa historinha, ok? Qual é o título da história? O Susto, né? O Susto é o título da história. Letra A. Que recursos foram utilizados para dar destaque ao título, crianças? Dê uma olhadinha aí na capa. O que vocês viram que deu um destaque aí no título? Isso mesmo. Pode perceber que além do título, o susto, as letras estão tremidas, não é mesmo? Já tentando mostrar para você aí, né, o susto, a letra tremida, desalinhada, não é mesmo? Então é isso, crianças. Os recursos utilizados foram letras tremidas e desalinhadas com cores vibrantes. Letras tremidas e desalinhadas com cores vibrantes, tá bom? Então essa aí é a característica que destacou aí o título, tá bom? Letra B. Qual é o efeito de sentido que esses recursos ajudam a construir? Ajuda a construir um incêndio na história? Ou de quem irá se assustar na história? Essa tá fácil, né? Quarta questão. Qual é o plano do Cascão no início da história? Qual é a intenção que ele tinha lá no início da história? Vamos lá? Dê uma olhadinha lá e me diga qual é a intenção. Muito bem. O Cascão deseja dar um susto no Cebolinha. Então, esse era o plano inicial, né? Tá lá na história, no iníciozinho da história. O Cascão pretende dar um susto no Cebolinha, ok? Como ficamos sabendo do seu plano? Dê uma olhadinha lá. Como é que a gente ficou sabendo aí do plano? Qual foi o quadrinho que você percebeu aí que o plano daí era assustar o Cebolinha? Pelo balão de pensamento do Cascão, tá? Olha lá no quadrinho, deixa eu dar aqui uma olhadinha no quadrinho, no segundo quadrinho. Ele viu o Cebolinha lá e aí de repente ele teve a ideia de quê? De dar um susto no Cebolinha. Então foi através desse primeiro balão de pensamento que a gente observou qual era o plano do Cascão, não é? Então é isso, pelo balão de pensamento do Cascão, tá? Que foi o primeiro balão de pensamento dele. Sexta questão. O que impede Cascão de concretizar seu plano? O que foi aí quando ele ia estourar, aconteceu uma situação e acabou jogando o plano do Cascão por água abaixo? O que foi que houve? Isso mesmo, ele se assusta com o som de um trovão. E como o Cascão morre de medo de água, né, o medo dele de água foi maior do que a vontade dele de assustar o Cebolinha, né? Então, para quem é daquele sustão, de repente levou um susto, não é? Tá? Então, essa é a resposta correta. Sétima questão. Apenas uma palavra aparece ao longo dessa história. Transcreva. Qual é a única palavra que aparece ao longo da história? Só aparece uma palavra. Qual é a palavra? É o barulho do... né? Então, você vai transcrever aí o barulho do trovão, né? Qual foi o barulho que o trovão fez aí? Que aí você percebe que foi a única palavra dita, né? Única palavra que apareceu, na verdade, né? Em toda a historinha. É o barulho do trovão. Mas aí você não vai escrever o barulho do trovão. Você vai escrever qual é esse barulho. Qual foi o barulho? Cabrum. Bom, então você vai colocar lá. O que ela significa? A gente acabou de falar, né? É uma onomatopeia, crianças. O barulho a escrita do som, né? De qualquer som,
tic-tac, como a gente estava vendo no vídeo, né? Splash, barulho de beijo, barulho de toque-toque. Tudo isso nós aprendemos lá no primeiro ano, que são as onomatopeias, né? Que representa a escrita dos sons, tá bom? Então, isso significa que é uma onomatopeia que representa o som do trovão. Uma onomatopeia que representa o som do trovão. Essa é a resposta correta. 8ª questão. Quantos quadrinhos formam essa história? São 10 quadrinhos, são 11 quadrinhos ou são 12? Então, você vai conferir quantos quadrinhos e vai marcar aqui, tá? Essa tá muito fácil, ok? Página 29. Letra A. Em qual quadrinho Cascão elabora o seu plano? No primeiro, no segundo, no terceiro, qual é o quadrinho aí que ele teve essa grande ideia? Aí você vai escrever aí, tá bom? Letra B. Em qual quadrinho o plano do Cascão é interrompido? É no primeiro, é no terceiro, é no quinto, é no último, tá? E qual é esse último? Tá em que posição? É o 8º, é o 9º ou é o 10º? Tá? Então você vai colocar lá qual é desses quadrinhos. Se é o primeiro, se é o 10º, se é o 9º, qual é desses em que o plano dele é interrompido? Aí você vai colocar lá, tá? 8º quadrinho, 9º, 10º quadrinho, tá bom? Letra C. Qual é a função do suspense criado ao longo da história? Por que foi criado todo um suspense aí ao longo da história? Crianças, porque o suspense ajuda a construir a expectativa no leitor, né? Que se prepara para que uma ação aconteça. Então, o suspense ajuda a construir expectativas no leitor que se prepara para que uma ação aconteça, né? Então, o suspense é para que a gente se prepare para o que vem logo depois, tá bom? A gente cria uma expectativa. O suspense faz a gente criar uma expectativa do que vem depois, tá? A gente fica curioso de saber o que vem depois, tá ok? O que torna a história engraçada? Ah, gente, isso é fácil, né? O que torna aí essa história em quadrinho engraçada? Bom, crianças, o que torna para mim essa história em quadrinho engraçada, né, é que a intenção do Cascão era dar um susto no Cebolinha. No entanto, quem acabou levando um susto foi ele, né? Porque ele morre de medo de água e o barulho do trovão já significa que vem uma chuva aí. Então, para quem queria assustar, acabou sendo assustado, né? É isso que tornou aí a história em quadrinho engraçada, tá bom? Então, você vai apenas organizar a sua resposta, tá bom? Agora, aqui na 10ª questão, crianças, pede para você completar o esquema com base na história em quadrinho lida. Aí você vai ter uma tabela. Primeira coluna, situação inicial, situação inusitada e o desfecho. Essas características, crianças, que devem conter numa história em quadrinho. Uma situação inicial. Qual foi a situação inicial? O Cascão encontra o Cebolinha, não é? E aí ele tem uma ideia. Qual foi a situação inusitada? Que aconteceu assim que ninguém esperava? Ora, o Cascão se assusta com o barulho de um trovão, não é? Não é o fato dele ter armado o plano. O que aconteceu de inusitado, que ninguém esperava, era que acontecesse um trovão, né? Um barulho do trovão que assustou aí o Cascão, tá? Então, a situação inicial é quando o Cascão encontra o Cebolinha e tem uma ideia. Situação inusitada, ou seja, uma coisa que aconteceu de repente, é que houve o barulho de um trovão e assustou o Cascão. E qual foi o desfecho, criança? O Cascão foge. O Cascão foge assustado sem concluir o seu plano, né? Ele fugiu assustado com medo do trovão e não conseguiu concluir o seu plano. E o Cebolinha ficou ali, né, no início, sem entender muito bem o que estava acontecendo, tá? Então, esse foi o desfecho. E essas são as características aí da história em quadrinho. Ela tem que ter uma situação inicial, ela tem que ter uma situação inusitada, algo que aconteceu que ninguém esperava, e um desfecho, um final, tá bom? 11ª questão. Na história em quadrinhos, os personagens têm falas?
Vocês já observaram alguma fala de algum personagem aí nessa história em quadrinho? Não, né? Eu não observei nenhuma fala, porque o barulho do trovão não foi uma fala. Como podemos saber o que eles sentem e pensam? Já que não houve uma fala, como é que você soube o que eles estavam pensando ou o que eles sentiram? Através do que você soube? Aí você vai colocar aqui embaixo, tá bom? A sua resposta. Bom, crianças, eu tenho uma sugestão que a gente percebe pelas expressões faciais que eles apresentam diante das situações. Não é mesmo? As caras e bocas que eles fazem quando as situações vão acontecendo, tá bom? E aí você coloca aqui pelas situações, pelos sinais, né, gráficos que apresentam, ou seja, o barulho do trovão, a fisionomia, né, a expressão dele, o susto, né, a movimentação dele correndo no quadrinho. Então, tudo isso faz com que a gente percebe aí o que eles pensam e o que eles sentem, tá bom? Não havendo nenhuma palavra. Podemos nos comunicar de diferentes maneiras. Quando fazemos isso sem utilizar as palavras, utilizamos a linguagem não verbal. Linguagem verbal é quando você verbaliza, né? Você fala. E a linguagem não verbal é quando você não fala, você se expressa de outra maneira. Então, existem várias linguagens não verbais. A fisionomia do rosto. Você sabe, por exemplo, quando a mamãe tá brava? Tenho certeza que você sabe aí, né? A gente sabe quando a nossa mãe tá brava. Como é que a gente sabe? A fisionomia muda, né? Fica com o rosto fechado, não sorri, a sobrancelha se franze, né? Ou faz aquele biquinho às vezes, né? Minha mãe faz um bico, né? Eu faço um bico quando fico brava com minhas filhas. Então, essa é uma linguagem não verbal. Eu não preciso falar. Eu me expresso através da minha fisionomia. Eu expresso os meus sentimentos através do meu corpo, do meu rosto, ok? Outras, quando eu quero chamar alguém, né? Não preciso falar. Se eu estou de repente no meio de um monte de gente e aí tá tendo alguém falando, uma apresentação, uma palestra, e aí vem chegando alguém que eu conheço, eu quero chamar ele para perto de mim. Eu vou gritar para todo mundo se assustar e se desconcentrar? Não. Eu uso uma linguagem não verbal. Qual é a linguagem não verbal? Né? Eu chamo a pessoa, eu uso as minhas mãos para sinalizar, ok? Agora a gente vai aí para a página 30. Crianças, na página 30 a gente vai trabalhar a questão 12 e 13, tá bom? Na questão 12 e 13, na 12 diz assim: o que as expressões de Cebolinhas indicam em cada quadro, criança? No primeiro quadro, o Cebolinha está o quê? Preocupado com alguma coisa ou está despreocupado? Está preocupado ou despreocupado? Se ele estiver preocupado, você põe. Se ele estiver despreocupado, você põe despreocupado. No segundo quadrinho, quando houve um barulho e os dois olharam, você percebe que os dois olharam, né? Qual é a expressão que os dois têm aí? Atenção, né? O Cascão tomou um susto, né? Porque ele sabe que aquilo é sinal de chuva. Mas e o Cebolinha? Quando ouviu um barulho, ele chamou atenção. Então é um barulho de atenção, né? Opa, aí que vai chover. E o Cascão, vai chover, né? Então todos os dois voltaram a sua atenção para o problema. No caso, o barulho do trovão. E na última, hein? Em que o Cebolinha ficou ali entre uma pergunta e uma resposta, ele ficou meio que o quê? Meio que confuso, né? Então é uma expressão de quê? De confusão, né? Tá confuso com alguma coisa. O que será que aconteceu? Por que será que o Cascão correu? Não é? Então ele tá uma expressão meio que de confusão ali. E na 13ª? O que as expressões de Cascão indicam em cada quadro, tá? Na primeira de Cebolinha e na segunda do Cascão. E aí você vai colocar aí, nessa primeira aqui que ele tem a ideia, ele ficou satisfeito ou não satisfeito por ter uma ideia? Na segunda, ele ficou triste ou ficou alegre imaginando a situação? E na última, ele ficou feliz, assustado, com medo? Aí você vai colocar aí, tá bom?
Então essas são aí as atividades da página das páginas que a gente vai trabalhar hoje sobre esse gênero textual muito legal, que são as histórias em quadrinhos, né? É uma forma muito gostosa também, crianças, de treinar a nossa leitura, a nossa atenção, tá bom? E principalmente, né, da gente conhecer um pouquinho mais aí sobre esses personagens que a gente gosta tanto, tá bom? Crianças, aqui na página 30, na história em quadrinhos, tá? Vai ser um trabalho avaliativo de português, ok? Vocês vão aí ler e fazer esse trabalhinho avaliativo, é uma produção que vocês vão fazer. Lembra da situação inicial, da situação inusitada e do desfecho, tá? Então, da primeira à quinta questão, você vai ler e vai aí fazer a produção desse trabalho, que é um trabalho avaliativo de língua portuguesa, tá bom? Então, marque aí no seu livro que é um trabalho avaliativo, tá bom? De português. E você vai produzir tudo que tá aí. Tia, como é que eu faço? Eu posso fazer um desenho no meu caderno? Pode. Aliás, deve, né? No caderno fica bem melhor para você fazer essa produção, tá? Então, você pode pegar o seu caderno de português, pode colocar o cabeçalho, pode pensar numa historinha, ok? Tia, eu tenho um limite de quadrinhos? Não, você tem que fazer os quadrinhos que dê para contar toda a sua história. Então, antes disso, você tem que pensar primeiro numa situação inicial, tá? No que acontece no início. De repente, uma situação inusitada, aquilo que vai chamar mais atenção na sua história e num desfecho para aquela historinha, tá bom? O limite de quadrinhos fica a critério da sua imaginação, ok? Quadrinhos, você pode fazer um quadro grande, você poderia tirar aí essa historinha como modelo, mas não pode repetir ela, tá bom? E aí você põe no seu caderno. Eu sei que você tem uma régua aí, cada um pegou a sua reguinha. Quem não tem, se puder pegar essa reguinha, tá bom? E aí você faz no seu caderno mesmo os quadrinhos, faça o desenho, ok? Mas antes disso você tem que ter todo um planejamento, tá bom? E aqui você vai desenhar esse personagem, tá bom? Aqui, nesse primeiro quadrinho, você vai desenhar esse personagem, certo? Você pode fazer uma situação inusitada, pode ser até o que aconteceu na sua vida, para ficar mais fácil para você. Uma situação, uma compra, um susto, uma aventura que você viveu rapidinha, tá bom? Então você faz aí a sua história em quadrinhos, tá? Ilustra ela bem legal para tia ver. E aí a gente vai marcar para entregar esse trabalhinho avaliativo. A gente vai marcar para a próxima aula da semana que vem de português. Terça-feira da semana que vem, tá? É o prazo para você me entregar esse trabalhinho avaliativo aí, certo? Então você vai fazer a sua produção e aí você vai enviar para a tia. Você tem uma semana para fazer, né? De hoje até terça-feira que vem, correto? Então coloca aí o prazozinho para que você possa entregar essa atividade e aí vai ter bastante tempo para fazer. Tá bom? Então é isso, meus amores. Essas são as atividades de hoje. E a tia vai deixar aqui uma atividade para dever de casa, tá bom? Então daqui a pouco a tia vai liberar uma atividade para você fazer em casa, tá bom? É isso, meus amores. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no meu PV, ok? Pra gente conversar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do gênero textual de hoje, história em quadrinho, almanaque, gibi, né, como a gente costuma chamar também. E relembrar essa historinha aí da Turma da Mônica. As histórias da Turma da Mônica são historinhas muito legais. Espero que vocês tenham gostado, meus amores.